experimentem, que vale muito a pena. Maravilhoso. Pensa no empadão de frango com uma casquinha crocante e super, mas super cremoso por dentro. Esse empadão leva requeijão na massa, requeijão no recheio, palmito, milho, tomate. É maravilhoso, maravilhoso. E claro, tem uns temperinhos especiais, uns segredinhos. Aproveita para se inscrever aqui no canal, tem um monte de vídeo muito delicioso vindo por aí. Comenta, curte, dá like, vem comigo, experimente! Eu começo preparando a massa. Numa batedeira eu coloco a farinha de trigo, os ovos. Vou usar essa pá aqui, essa pá para massa mais pesada. Dá para ser usada aquela outra, aquela pá, sabe? Aquela também dá certo nessa massa. Te liga inicialmente bem devagar, que é para não voar muita farinha. E aí conforme a massa vai ficando mais homogênea, a gente aumenta a velocidade. Aí coloco um pouco de sal também. E aí para dar ponto, eu vou colocar 2 colheres de sopa de requeijão cremoso. Caso precise de mais, se ela ficar muito quebradiça, aí a gente adiciona mais um pouquinho de requeijão. Eu vou embrulhar essa massa no plástico filme e vou deixar na geladeira enquanto eu preparo o recheio da torta. Aí numa frigideira grande eu vou colocar azeite e aí vou refogar cebola picada, alho, até que a cebola comece a murchar. Aí eu adiciono o frango desfiado. Já ensinei nesse vídeo aqui como é que faz para desfiar o frango e fazer ao mesmo tempo um caldo de frango caseiro. Então assista esse vídeo que tem todo o passo a passo e é super fácil. Aí a gente coloca pimenta do reino, sal, tomate pelado, o milho, o caldo de frango. Esse caldo eu fiz quando desfiei o frango, então esse é o caldo do cozimento do frango. Vou colocar também o requeijão, a salsinha e vou colocar também um pouquinho de chili em pó para dar um toque especial. Aí a gente espera secar um pouco, né, sair um pouco desse líquido, porque eu não vou adicionar nada para engrossar esse recheio. Eu quero que ela engrosse por ela própria, reduzindo a quantidade de líquido. E aí por último, eu vou colocar palmito pupunha. Esse que eu estou usando é em conserva, daqueles que vendem em supermercado mesmo. Se você quiser usar o fresco, fica mais gostoso ainda, só que aí você não coloca no final. Eu coloquei no final porque senão ele vai ser destruído, ele vai se despedaçar, né? E a ideia não é essa. Como a gente vai fechar a torta antes de levar ao forno, o líquido não vai conseguir evaporar. Então por isso que a gente precisa dar uma reduzida antes de colocar no recheio. Então eu vou abaixar o fogo e ela vai continuar aqui reduzindo enquanto eu abro a massa para colocar na forma. Importante, a forma de fundo removível. Aí peguei minha massa da geladeira, vou guardar um pedaço aqui que vai ser para cobrir a torta e outro eu vou abrir. Vou deixar ela bem fininha, que é para ela ficar crocante. Aí eu faço, depois que eu abro a massa, eu faço um molde
do fundo dela para poder cortar e para ela ficar certinha. O líquido já secou bastante. Desliguei o fogo. E aí agora é só esperar a gente colocar a massa aqui na forma. A gente vai botar bem rente aqui aos cantinhos. E aí com a massa que sobrou, a gente vai completando aqui do lado. A massa já está bem fininha e aí eu vou abrir o resto da massa que eu vou usar para cobrir. Aí com uma concha eu vou pegar o recheio e colocar aqui na minha massa. E aí é só cobrir com o restinho da massa que a gente já tinha aberto. E aí a ideia é dar um acabamento, é a gente dar uns nozinhos assim para ficar meio rústico. É uma torta que fica rústica. Então a gente vai fechando assim para ela ficar com os nozinhos para fechar. Ó, aí depois que a gente fechou tudo, aí a gente vai fazendo o acabamento. A gente pega aqui de trás e vai fechando. Para finalizar, eu vou misturar uma gema com um pouquinho de água. E aí, com um pincel de culinária, de silicone, ou então com uma colherzinha, se você não tiver um pincel, a gente vai passar isso aqui, olha, por cima aqui da massa, que é para deixar essa massa brilhante e com um dourado. E aí a gente leva ao forno. A torta tá pronta. Como eu falei, ela fica mais rústica, ela não fica toda certinha. E a ideia é essa mesmo, justamente porque o recheio dela é super cremoso. E aí a gente já pode tirar. Antes a gente só solta aqui em volta uma faquinha. E a ideia é que ela fique de fato cremosa e como tinha os furinhos aqui, acaba saindo um pouquinho do líquido. Vamos ver como é que ficou por dentro? Olha isso, sensacional! Eu não sei vocês, mas eu tô morrendo de vontade de provar e ver como é que ficou isso. A textura tá incrível. Nossa, que delícia! Maravilhoso! Muito bom!